Eu quero dividir um pensamento com você. Não vou cansar muito você, não. Primeiro, eu não sou pregador, né? Embora a nossa igreja esteja completando ali em Curitiba agora 30 anos, eu não sou um pregador. E eu sou mais um professor. Eu gosto mais de ensinar, né? Oséias capítulo 4 diz, Deus dizendo ali que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo não é o mundo, o seu maior inimigo não é a carne, o seu maior inimigo é a falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, diz a Bíblia. Então, a necessidade de crescermos na graça e crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Não basta você ter fé, você precisa ter fé no que é certo. Se você tem fé no que é errado, o resultado é errado. Você não avança, você não progride. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, é a mesma coisa, a mesma luta, a mesma dificuldade. Não existe desenvolvimento espiritual. Por isso eu gosto muito de ensinar. O conhecimento chega na vida do crente, eu vou falar para crente, ok? O conhecimento chega na vida do cristão, na vida do crente, de duas maneiras, só duas maneiras. Ou ele chega através dos 5 sentidos, ou ele chega através do Espírito Santo revelando. Ou o Espírito Santo me ensina, ou os meus 5 sentidos é que me ensinam, ok? Quando eu falo do conhecimento dos 5 sentidos, eu falo do conhecimento da alma. E quando eu falo do conhecimento que vem pelo Espírito Santo, eu falo do conhecimento do nosso espírito. Eu e você, todos nós que estamos aqui, nós somos formados de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então você é espírito, alma e corpo. Quando eu falo que o conhecimento da alma é o conhecimento, então, dos 5 sentidos. Vamos estudar, então, ver primeiramente aqui o conhecimento adquirido pela alma. Esse tipo de conhecimento vem através da visão, audição, olfato, tato e paladar. 5 sentidos. Lembra dessa aulinha lá na escola, né? Os 5 sentidos, ok? Tudo o que é comprovado pela experiência, tudo que está ligado à matéria, 5 sentidos. Por isso, o conhecimento dos 5 sentidos ele é limitado. Ele vai até uma certa altura, ele vai até uma certa medida, ok? Somente até onde os 5 sentidos podem registrar. Se os 5 sentidos registram, você adquire o conhecimento. Se ele não registra, você não tem esse conhecimento pelos 5 sentidos. Tudo o que os nossos 5 sentidos conseguem captar, audição, visão, tato, paladar, olfato, tudo isso tem prazo de validade. Tudo que você está vendo, a Bíblia Sagrada diz que vai acabar. Tudo que você toca, tudo que você enxerga, tudo que você escuta, vai acabar. Tem prazo de validade. Ok? O conhecimento dos 5 sentidos não pode explicar, por exemplo, como funciona o cérebro. Não tem como os 5 sentidos explicar. O pensamento. Como funcionam os sentimentos? Como funciona a saudade, a alegria, a tristeza? A alma não pode encontrar Deus pelos meios dos 5 sentidos ou pelo seu esforço. Ela não pode. A alma não encontra muitas respostas. Tudo que a alma humana fala sobre o mundo espiritual são conjecturas, são suposições. Mas a alma ela não consegue definir as questões espirituais. Esse conhecimento dos 5 sentidos não define o mundo espiritual. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela revela claramente a diferença entre o conhecimento dos 5 sentidos e o conhecimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, eu vou ler para você. 1 Coríntios 2, 14, o apóstolo Paulo escreve assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
As coisas espirituais se discernem no espírito e não na mente, não na razão, não na lógica. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que o homem natural aqui não entende as coisas do espírito, está dizendo assim, a alma, porque a palavra grega é psique. Psique refere-se à alma. A alma humana, ela não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque parece loucura para a alma. Por quê? As coisas do Espírito de Deus não se percebem pelos 5 sentidos. E se não se percebe pelos 5 sentidos, a alma despreza, ela rejeita, diz, isso é loucura, isso é bobagem. Né? Onde já se viu uma coisa dessa? A alma não aceita. Então o texto bíblico diz claramente que o homem natural, o homem, através da alma humana, não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita. A alma humana não recebe, ela não leva consigo as coisas espirituais. Ela rejeita. Tudo que você recebe aqui na igreja, num culto, na sua alma, dentro de 3, 4 horas, você esquece tudo, você despreza. Você já vai para a sua agenda, vai para o seu trabalho, vai falar com fulano, vou ligar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A sua alma ela não aceita, ela não leva consigo, ela não carrega as verdades espirituais. É o que a Bíblia diz. Para a alma humana, crer na Bíblia Sagrada é uma loucura. E quando eu estou dizendo alma humana, eu estou dizendo a alma do crente, a minha alma, a sua, a nossa. É loucura. Para a nossa lógica, para a nossa mente. É loucura a Bíblia Sagrada. Para a alma humana, crer na oração é loucura. Para a alma humana, crer no poder do amor de Deus, a Bíblia diz que para a alma humana isso é loucura. Para a alma humana, crer no céu, no inferno, nos anjos, tudo isso é bobagem. Tudo isso não faz sentido. Por quê? Ela não consegue captar através dos 5 sentidos esses temas. Porque as coisas espirituais, diz Paulo, elas se discernem com o espírito, não com a mente, não com a lógica, não com a razão. Mas deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Você está sentado nessa cadeira, você diz, pastor, a cadeira é concreta, ela é real, está aqui, eu estou sentado nela. Isso sim. Mas esse negócio de fé, esperança, amor, Deus, pastor, isso não enche a barriga de ninguém. Isso não paga a conta. Isso não é tão real assim. Eu chamo você então para um teste. Vamos pegar uma dessas cadeiras, vamos ali no pátio, vamos encher de álcool, um palito de fósforo. O que vai acontecer? Ela vai queimar. Daqui meia hora, eu pergunto para você, cadê a cadeira que era tão concreta? Vocês não, queimou. Aí eu digo, então eu te dou o mesmo litro de álcool, a mesma caixa de fósforo, e peço para você queimar a fé, a esperança, o amor. Diz, não, eu não consigo. Eu pergunto para você, o que é mais concreto? Aquilo que você consegue destruir ou o que você não consegue destruir? Percebe que o mundo espiritual ele é mais sólido, ele é mais concreto do que o mundo físico, material. Mas para a nossa alma, o que tem valor é o que você pega, é o que você enxerga, o que você escuta, o que você toca, o que você cheira. E não essas questões espirituais. Por isso que muitas coisas que o pastor ensina aqui, que o pastor prega aqui, que você canta, não faz sentido para a sua mente. Não faz sentido para a sua lógica. Por quê? Porque essas coisas não se percebem através dos 5 sentidos, somente através do Espírito de Deus. Tudo que a alma humana pode conhecer são coisas que se pode ver, ouvir, cheirar, tocar, saborear. Então esse é o conhecimento pelos sentidos. Por isso, esse conhecimento humano é limitado. Pois o que os sentidos não podem perceber, a alma humana não pode conhecer, a alma humana não aceita. Ela ouve, mas ela esquece. No livro de Josué, nós temos uma história maravilhosa. Eu vou passar bem rapidinho aqui, porque não é bem o meu ponto. Josué chega com o povo hebreu na fronteira da terra de Canaã. Aqui está o Rio Jordão. 40 anos no deserto, guiados por Moisés. Moisés morre. Agora Josué assume. Ele assume e tem que levar o povo a entrar em Canaã. Você imagina a dor de cabeça de Josué. Ele não estava substituindo qualquer líder. Ele estava substituindo Moisés. O homem que falava face a face com Deus. Moisés. Não era qualquer um, era Moisés. Moisés morre e agora está Josué lá. E agora, o que eu faço? Aí Deus, então, fala com Josué.
Anima Josué. E Josué tem uma experiência, porque ele tinha que derrotar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade que nunca tinha sido vencida. Nunca tinha sido derrotada. Nenhum outro rei havia conseguido invadir a cidade de Jericó. A muralha de Jericó, ela tinha, no mínimo, essa largura daqui, lá no fundo desse templo. Porque em cima das muralhas tinha rua que passavam os cavalos, carros. Tinha casa. A Raabe morava em cima da muralha. Então não tinha como entrar lá. E esse era o primeiro desafio de Josué. Você imagina? Estava com dor de cabeça, né? Estava preocupado. E o texto sagrado diz que, estando Josué já perto de Jericó, estou lendo Josué 5, 13 e 14. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Você está comigo ou você está com Jericó? Ele respondeu: nenhuma coisa nem outra. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com seu rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o Senhor tem para mim? Aqui nós vemos o comportamento da alma humana, da natureza humana. É assim que a nossa alma pensa. É assim que a gente pensa. Ele viu lá um homem, ele se aproximou e disse: você é dos nossos ou você é do nosso inimigo? Que lado que você está? A resposta do anjo, a resposta desse guerreiro de Deus, é uma resposta impressionante. O que ele diz? Josué, eu não estou nem do seu lado e nem do lado deles. Se você perguntar para Deus assim: Deus, o Senhor está do meu lado ou o Senhor está do lado do outro lado? Deus vai responder para você: eu não estou nem do seu lado e nem do outro lado. Mas se Deus não está do meu lado, então... Não. Espera lá. Espera lá. O que nós podemos aprender com essa história aqui? O comandante do exército de Deus, ele está dizendo: Josué, eu não vim aqui escolher um lado. Josué, o que importa é o lado que você, Josué, escolhe estar. Não que eu escolho estar. Então a pergunta é: Deus, o Senhor está conosco? Não, Deus, eu estou contigo. A mente lógica, a mente humana, quer que Deus tome um partido. A mente humana diz o seguinte: não, nós somos da esquerda e vocês são da direita. Não, nós defendemos os brancos, os outros defendem os negros. Não, nós defendemos os homens, defendemos as mulheres. Isso é alma. Isso é raciocínio humano, terreno. E Deus chega para mim e para você: ei, não existe crente negro e crente branco, não existe crente de esquerda e crente de direita, não existe crente homem, não existe crente mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Amém. Percebe a diferença do que a Bíblia revela, do que a nossa alma entende? Percebe como a gente já quer em divisão? João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como é que eu me torno um filho de Deus? Crendo e recebendo Jesus. Eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria. Eu creio que ele cresceu na Galileia. Eu creio que ele foi batizado no Rio Jordão. Eu creio que ele foi ungido com o Espírito Santo, tornando-se o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Agora ele é Jesus o Cristo, Jesus o ungido de Deus. Ele exerceu uns 3 anos de ministério na terra, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia. Ele andou depois com o corpo glorificado aqui na terra por 40 dias. Depois foi levado aos céus. Está sentado à direita do Pai. Eu creio nisso. É assim que a gente crê. E por você crer e declarar isso, a Bíblia diz: você tem o direito de se tornar filho de Deus, em filha de Deus. Pela fé. Os seus 5 sentidos não entendem isso, não captam isso, não tem como cheirar, não tem como tocar. Mas é assim que funciona. A palavra grega aqui, traduzida por receber, é tomar consigo, carregar. Aqueles que recebem o Filho de Deus, aqueles que não rejeitam, aqueles que abraçam Ele. Este conhecimento é muito, muito importante. Qual lado que você está? Não qual lado que Ele, Deus, está, mas qual é o seu lado?
Eu escolhi Jesus, eu recebi Jesus, eu creio em Jesus, eu amo Jesus. Isso é importante. Essa escolha, essa decisão é muito importante. Esses tempos atrás, um casal me encontrou lá na igreja e diz assim: Pio, eu estava andando no shopping e tal, e de repente encontrei um casal lá que foi membro aqui da nossa igreja. E esse casal perguntou para mim: você ainda está lá com eles? Você ainda está lá com eles? Já aconteceu alguém sair daqui assim, encontrar você? Você ainda está lá com o pastor? Hã? Irmão, o demônio é o mesmo daqui, de lá é o mesmo, é o mesmo. O diabo é o mesmo, não é outro. Veja como a alma pensa. A alma pensa em divisão, em partido, em grupos, em guetos. A alma pensa, como eu disse, em branco, preto, amarelo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 3, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de receber o alimento sólido, tampouco agora vocês podem estar. Ele escreve à igreja de Corinto. Porque ainda sois carnais. Pois visto que há inveja entre vocês, desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão porventura agindo meramente com critérios humanos? Ou seja, vocês não estão sendo conduzidos pela alma? Pelos 5 sentidos? Pelo conhecimento terreno? Vocês estão numa igreja, Paulo escreve a igreja de Corinto, vocês estão numa igreja aí, mas vocês não estão sendo guiados espiritualmente, vocês estão sendo guiados pela alma, pelo conhecimento da alma, conhecimento humano. Ah, eu prefiro mais o Paulo. Não, eu prefiro mais o Apolo. Ah, não, eu prefiro mais Pedro. Não. Quando esse conhecimento governa a igreja, é assim que a igreja é. Cheio de grupinhos, cheio de fofoca, cheio disso, aquilo. Ah, não gostei muito da mensagem do pastor Moisés, não. É uma pessoa espiritual falando ou uma pessoa carnal falando? O conhecimento é do espírito, o conhecimento é da alma. Então, esse texto descreve claramente o cristão quando ele é guiado pela alma. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, diga, eu estou. É uma nova criação. Poderíamos ficar aqui uma semana conversando nesse versículo aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Posso tirar a cinta aqui, pastor? Posso? Com todo carinho. A Bíblia diz, você está em Cristo? Diga, eu estou. Você é uma nova criação. A Bíblia não está dizendo que você está se tornando uma nova criação. A Bíblia diz que você já é. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. A Bíblia diz que as coisas novas já se tornaram coisas novas. Mas por que você ainda quer ser abençoado? Porque ainda o seu conhecimento é conhecimento de alma. É o conhecimento dos 5 sentidos. Pense comigo, pense comigo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Está escrito lá no livro dos Salmos. Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer o que você deseja. A pergunta é, você tem Jesus? Sim, diga, tenho. Se você tem Jesus, o que é que você poderia desejar que fosse melhor do que Jesus? Então, se você tem Jesus, você tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Se você tem Jesus, e você tem Jesus, você é uma nova criação. E se você é uma nova criação, o que você precisa? Do que você precisa? De nada. Então, ao invés de eu ter o conhecimento da alma, dos 5 sentidos, eu preciso disso, preciso de emprego, preciso daquilo outro,
Por que eu não deixo esse conhecimento dos 5 sentidos e me abro para o conhecimento espiritual? Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Então, ao invés de eu ir atrás de necessidade, eu vou agora atrás daquilo que eu já tenho, Jesus. Percebe a diferença? Um crente maduro, a primeira coisa que ele deleta da cabeça dele, um crente maduro, a primeira coisa que ele apaga é: eu tenho uma necessidade. Se você pensa como crente maduro, você não pensa mais em necessidade. Você pensa naquilo que você já tem. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Está se tornando? Não. Já é. Se você já é uma nova criatura, você já é um ser espiritual. Se você já é um ser espiritual, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você está em Cristo. Se Cristo é o seu cabeça, você é membro do corpo de Cristo, o que você precisa? Nada. Aí você pode entender o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Se eu tenho Ele, o que me falta? Ok, falta uma coisa. O quê? O conhecimento espiritual para eu acessar tudo aquilo que Ele já me deu. Como acessar esse mundo espiritual, esse reino espiritual? Essa é uma pergunta de 10 milhões de dólares. Não é? Como acessar? Eu brinco muito no Brasil. Os pastores, a gente tem bastante amizade, pastores, tem uma igreja grande, um ministério próspero e tal. As pessoas chegam para mim e dizem assim, outros pastores: pastor, você tem um manual, você tem uma apostila, você tem... Eu pego e dou a Bíblia para eles. Tenho a Bíblia. Não, mas um método, a visão. Eu falei: irmão, que método que seria melhor do que uma Bíblia? Que visão seria melhor do que uma Bíblia? O que vocês querem? Vocês querem formulazinho? Vocês querem conhecimento de alma? Vocês querem regrinhas? Vocês querem um método de 5 sentidos para a sua alma governar a igreja. E se a sua alma governar a igreja, o Espírito Santo não governa. E se ele não governa, a sua igreja vai ser uma desgraça, meu irmão. Eu digo para eles. Conhecimento. Nova criação existe somente em Jesus Cristo. O ponto é estar em Cristo. E não de que lado Cristo está. É de que lado eu estou. Eu estou nele. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. E a sua bandeira sobre mim é o amor. Essa é a nossa posição. A nossa alma não consegue cuidar nem mesmo dela. E que quer se meter na vida dos outros. Lá em Curitiba tem isso. Aqui não tem. Eu sei que aqui não tem. Vamos ver um pouquinho sobre conhecimento espiritual. Aí já vamos encerrar. Com certeza, existe um texto aqui, o texto de Hebreus, capítulo 11, 27. É outro texto que a gente podia ficar brincando com ele aqui mais umas 2 horas. Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé, Moisés saiu do Egito e não teve medo da ira do rei, do faraó. Assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou. Por quê? Porque via aquilo que é invisível. Moisés era neto de faraó. Vamos pegar os Estados Unidos aqui da América. Vamos triplicar o poder dos Estados Unidos. Em dinheiro, em exército, em tudo, 3 vezes mais. Esse era o Egito da época. Era a maior nação do mundo. E Moisés era neto do faraó. Moisés abre mão de tudo isso, diz a Bíblia. Por quê? Pela fé, ele sai do Egito. Assim Moisés prosseguiu o seu caminho e perseverou. Por quê? Porque via aquilo que é invisível. Moisés não era guiado pela alma. Ele não era guiado pelos 5 sentidos. Pelos 5 sentidos, eu vou ficar aqui no Egito. Meu avô é o faraó. O que ele precisava? Ele abandona tudo porque ele via o invisível. Pastor, mas como ver o invisível? Esse é o conhecimento espiritual.
Esse é o conhecimento do Espírito. Quando eu disse para você, você é uma nova criação, você está em Cristo. Se você é uma nova criação, você está em Cristo, você não tem necessidade. A sua alma, ela se fecha, ela parece que ela está chupando um limão bem azedo. Ela faz assim, não, mas não é bem assim. A sua alma rejeita essa declaração. Mas o seu espírito diz, é assim. Porque o texto diz que Moisés ele viu o invisível. Esse é um outro tipo de conhecimento, é um conhecimento espiritual. Deus trouxe esse conhecimento até nós hoje através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revela as realidades espirituais. O conhecimento espiritual é acessado somente pela Bíblia. Queridos, você precisa entender isso. A Bíblia é um espírito. Ah, pastor, será que não é heresia? Não, não. Está escrito lá em João 6,63. Jesus diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A Bíblia é um espírito. A Bíblia não é um livro para você carregar debaixo do braço como se fosse um desodorante. Não, não, não. A Bíblia é um espírito. Se é um espírito, você vai conversar com a Bíblia. Você vai se relacionar com a Bíblia. Você vai olhar com a Bíblia nessa dimensão. Não da alma, não dos 5 sentidos, mas do Espírito. Por essa razão, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele declara, vocês erram pelo fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Onde está o poder de Deus? Nas Escrituras. O acesso ao conhecimento espiritual se dá somente através das Escrituras. O acesso ao poder de Deus se dá somente através das Escrituras. O Salmo 119,15 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu tomo só decisões certas se eu tomar decisões à luz da palavra, não à luz dos 5 sentidos, não à luz da minha intelectualidade, não à luz em cima da minha formação, o meu mestrado em finanças e economia. Você acha um camarada que tem doutorado, pós-doutorado em finanças, pode orientar você nas suas finanças? Não. Não. Se fosse assim, as nações não estavam falidas. O mundo não estava quebrado financeiramente. É no Espírito. A lâmpada para os nossos pés é a palavra. A palavra de Deus é lâmpada para o seu trabalho, para você conviver marido, mulher, pais e filhos, na sua profissão, no seu ministério, no seu chamado. Ela é lâmpada. Como acessamos esse conhecimento espiritual? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, misturando fé na mensagem da palavra de Deus. Ou seja, leia um texto bíblico e creia. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou fruto na estação própria. As minhas folhas não murcham. Tudo que eu faço prospera. Está escrito na palavra. Creia na palavra, declare a palavra, verbalize a palavra, proclame a palavra. Como foi que Jesus venceu o diabo? Declarando a palavra. Como é que você vence no seu dia a dia? Declarando a palavra de Deus. É desse jeito. Todo crente precisa ter pelo menos uns 30 versículos. Aquele versículo que queima dentro dele. Você pode ter um, o outro pode ter o outro, mas pelo menos 30. Selecione 30. Um que fale sobre saúde. Um que fale sobre vitória. Por exemplo, eu gosto muito daquele texto que Paulo escreve ali aos Coríntios, diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Você conquista a vitória ou ela é dada a você? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Você não conquista nada, meu irmão. É dado. Pai, a tua palavra diz que eu tenho vitória através de Cristo Jesus, então eu recebo a vitória nesta área. Imagina uma área que você está aí com turbulência, está difícil, está apertado. Qualquer que seja a área que você está passando. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me dá a vitória através de Cristo Jesus. Fala ou não fala? Fala ou não fala?
Vocês precisam cantar mais nas músicas de vocês aqui, colocar o nome de Jesus. Cantamos 3 músicas, nenhuma tem o nome de Jesus. Ei, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o bom pastor, ele é o ancião de dias, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Sem ele, nada do que existe existiria. Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Big Boss. Jesus. Pai, graças a Deus que o Senhor me dá a vitória através de Jesus. Essa situação já está derrotada, porque Jesus me dá a vitória nessa situação. Creia assim, declare assim, você vai ver a revolução na sua vida. Irmãos, eu jejuo menos que todos os pastores que eu conheço. Pastorada, jejum, é bom que emagrece, eu preciso perder uns quilinhos, né? É bom jejuar, pelo menos emagrece. Tem pastor que jejua muito mais do que eu, que lê a Bíblia muito mais do que eu, que ora muito mais do que eu, e não tem 10% do que eu tenho. Qual é o problema quando você jejua? Quando você jejua, você crê no seu jejum, não crê que Jesus é que te dá vitória. É que o seu jejum vai dar vitória. Se o seu jejum vai dar vitória, você despreza Jesus. Pronto. Então existe a maneira certa de jejuar e a maneira errada de jejuar. Existe a maneira certa de dizimar e ofertar, existe a maneira errada de dizimar e ofertar. Nós temos que aprender o que é certo. E a nossa vida faz assim, ó, cresce, avança, prospera, prospera. Olha esse texto de 1 João 5,6. Este é aquele, falando de Jesus, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por meio de água, mas por meio de água e sangue. E o Espírito Santo é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha esse texto. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo dá testemunho das realidades espirituais, ou seja, o conhecimento espiritual foi revelado a nós. E o acesso a esse conhecimento se dá mediante a fé na palavra, crer na palavra. É através do conhecimento revelado pelas Escrituras que entendemos tudo sobre Jesus Cristo e sobre o mundo espiritual. O Espírito Santo de Deus é o nosso professor por excelência. Sem o Espírito Santo não existe acesso ao conhecimento revelado da palavra de Deus. Sem intimidade, sem relacionamento com o Espírito Santo, o cristão nunca deixa de ser carnal. Nunca prospera. Na palavra, eu misturo fé na palavra, e aquilo passa a ser verdade para mim. Eu começo a viver essa dimensão. As coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando o texto diz, Jesus dizendo, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, a palavra errar, aqui no grego, planal, significa perambular, desencaminhar. Vocês erram. Eu cresci numa igreja assim. A Mundi ali diz assim, irmãos, missões, esse é o segredo da sua vida prosperar, missões. Se você não tomar um cafezinho, se você deixar de comer uma pizza por mês e colocar o dinheiro aqui para as missões, a igreja vai prosperar. E era missões, 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 missões. Ele ia para um congresso de batalha espiritual. Não, irmão, não é mais missão, agora é batalha espiritual. Tem que expulsar o demônio, tem que pisar na garganta dele, tem que chutar ele. Sai, Satanás! E mais 6 meses depois, ele ia para outro congresso de louvor e adoração. Irmãos, é o louvor e adoração. Tudo é louvor e adoração. O louvor é que liberta, a adoração é que liberta. Ia para outro congresso sobre dons espirituais, oração em línguas. Não, tem que orar 24 horas em línguas. Você ia falar assim, olá, pastor, bom dia, tudo bem? Ele, nem falava mais português. E a gente era levado de um lado para o outro. Ora é isso, ora é aquilo, ora é aquilo. E a gente ficava falando, mas o que é verdade? Aonde que está, sabe, o espigão que sustenta a nossa fé? E toda pessoa boa. Cegos guiando cegos. Por isso, o conhecimento espiritual é muito importante. E não sermos guiados pelos nossos 5 sentidos. Olha o que Jesus diz assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E, na verdade, são elas que testificam a meu respeito.
Examinar aqui é pesquisar, é inquirir. Pegar um texto bíblico e estuda e ore aquele texto bíblico. Fala, Espírito Santo, eu não entendo o que está escrito aqui. Por favor, fale comigo. Abra os olhos do meu entendimento. Dá-me clareza. Eu preciso entender a tua palavra, Senhor. Fale comigo. Eu sou uma nova criação. Senhor, eu sempre fiz, sempre fui resolvido. Senhor, mas eu não aguento mais isso, Deus. Eu quero o Senhor guiando a minha vida. Se você tem menos que 50 anos, você não sabe o que eu estou falando. Mas se você tem mais de 50 anos, você sabe. A gente faz tudo. Você liga, você resolve, você vai, corre para cá, corre para lá e tal, não sei o quê. Aí chega uma hora que cansa, irmãos. E não funciona. Aí você fala, Senhor, eu vou desistir de mim mesmo. Aí quando você desiste, você diz, Senhor, eu preciso de Ti. Aí diz, ok, até que enfim, né? Agora eu vou entrar na sua vida. Agora vai ser do meu jeito, não mais do seu. Aí a gente começa, irmãos, aí tudo começa a ficar viçoso ao nosso redor. Tudo funciona, tudo dá resultado. Fica bonito. É através do conhecimento revelado nas Escrituras que sabemos tudo, por exemplo, sobre a criação. Mas os cientistas... Que cientista, irmão? Que cientista? Olha, está escrito aqui em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como que o universo foi formado? Pela palavra de Deus. Não, mas é que eu não concordo. Quem sou eu para não concordar com a palavra de Deus? O universo foi formado pela palavra de Deus. A minha alma entende isso? Não. Ela aceita isso? Não. A minha lógica entende isso? Não. Ela aceita isso? Não. Mas o meu espírito aceita. O universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi formado por aquilo que é visível. Aquilo que nós não vemos criou o que vemos. Se o que é visível. E é o conhecimento espiritual que nos faz, sabe, ter assim uma sede, um desejo de conhecer esse mundo espiritual, essas verdades espirituais, essas realidades espirituais. É pela fé que nós ponderamos, consideramos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Aqui está a origem da criação. Os 5 sentidos não podem entender isso de jeito nenhum. Depois de Cristo Jesus, Deus enviou o Espírito Santo para ensinar a verdade. Verdade que os 5 sentidos não podem conhecer. E o Espírito Santo atua através da igreja. A igreja é uma instituição divina. A igreja é um organismo vivo, é o corpo espiritual. A igreja tem o cabeça que é Cristo. A igreja possui membros que somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso, não podemos permitir que o conhecimento pelos 5 sentidos governe a igreja. Se entrar o governo da nossa alma na igreja, tem dúvida, tem divisão, tem medo, tem insegurança. Nós somos justificados em Cristo Jesus, nós cremos nas promessas de Deus, somos filhos amados de Deus. Os poderes do inferno não podem contra as nossas vidas. Meu irmão, você é uma potência.